Abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos. Quanta coisa boa o Senhor já nos deu essa noite. Uma noite abençoada, uma noite alegre, uma noite de louvor, de adoração. Mas chega o momento de meditarmos, de aprendermos com o Senhor através da sua palavra. O livro dos Salmos é um livro riquíssimo, é um livro precioso. Ele é dividido em 5 livros, não é, que compõem os 150 capítulos. E nessa noite em especial veio ao meu coração um texto do Salmo 113. Um salmo curto de apenas 9 versículos, mas que traz uma mensagem preciosa, em especial nessa noite. Como eu disse ainda há pouco, essa mesa nos traz uma reflexão sobre a nossa posição em Cristo, sobre a nossa vida espiritual e sobre a nossa salvação. O Salmo 113, irmãos, ele faz parte de um grupo de salmos que começa no Salmo 100, vai até o Salmo 118, quando o salmista nos convida a louvar ao Senhor. É muito interessante, não é? Parece que são repetitivos, mas não, são propositais e não repetitivos. O propósito é esse mesmo, é despertar em nós o dever, a necessidade e o prazer de louvar ao Senhor. Estamos terminando um ano. Pela graça de Deus, chegamos hoje no dia 2 de dezembro. E como disse o pastor Eliel ainda há pouco, já está comendo rabanada, olha para isso. Não é? O negócio é sério, irmão. Então significa que semana que vem já é Natal. Não é? Já é Natal. E eu quero aproveitar esse momento para falar à igreja sobre o Natal e o Ano Novo. Este ano, especificamente esse ano, o dia 25 de dezembro será numa terça-feira. E o dia 1º de janeiro, numa terça-feira. Então, irmãos, nós temos conversado com os pastores, não só daqui, mas também do ministério, e chegamos a um entendimento de que os nossos cultos esse ano, tanto dos dias de Natal quanto de fim de ano, serão realizados no domingo. Então, no dia 23 de dezembro, será o culto de Natal da igreja. 23, um domingo. É o penúltimo domingo. No dia 23. E aí, você tem 24, que é segunda, já para passar com a sua família, né? Aí aumenta a rabanada, né? Aí botam bastante lá, colocam bastante sobre a mesa. E no dia 25, terça-feira, é o feriado, é dia de Natal, 25, então você fica com liberdade na segunda e terça para estar com a sua família, para a glória de Deus. Na semana seguinte, o dia 30 será no domingo. E aí nós vamos celebrar no domingo 30 o nosso culto de gratidão ao Senhor por mais um ano de vitória. No dia 30, podemos até estender um pouco mais o culto, não é? Não precisamos terminar necessariamente às 8 horas, como fazemos. Vamos ouvir mais testemunho, vamos ouvir mais louvores, mais participação, não é, da igreja. Fazer um culto animado de gratidão e de adoração a Deus no dia 30. Vamos orar com as famílias, vamos agradecer, louvar, bendizer, enfim. Vamos nos abraçar, vamos nos confraternizar e vamos antecipadamente desejar um feliz ano novo, não é? E aí no dia 31, que é uma segunda-feira, qual é o conselho que estamos passando para todo o Ministério Filadélfia? É que as famílias da igreja se reúnam, entende? Por exemplo, eu coloco minha casa à disposição. A Mambete sempre diz, eu não gosto de passar Natal e Ano Novo sozinho. Esse negócio ela não gosta. Não é? Então, se você falar, pastor, eu posso ir para a sua casa? Eu digo, venha. Não é? Pastor Eliel já falou, pode levar um ônibus para a casa dele. Aí, ó, maravilha. É assim, né, irmã Aline? A irmã Aline se encolheu todinha ali no canto agora, ó. Se encolheu toda ali no canto agora.
Irmão Alexandre, leva um monte de gente lá para aquele terraço lá, faz uma farra lá, junta com o Márcio, com todo mundo ali, né? Enfim, irmãos, vamos aproveitar esse dia, não para dispersar, mas para estarmos juntos como família de Deus, como povo de Deus, tá? A nossa festa é a festa do Senhor, a nossa gratidão é ao Senhor. Então não se sinta livre nesse dia para sair por aí, não é? Não. Reúna com sua família, com mais famílias, e adore ao Senhor. Tá? Nós temos, até hoje, como por costume, naquele momento, né, que antecede ali a meia-noite do dia 31, orar. Faça isso com a sua família. Faça isso com aqueles que estiverem com você na sua casa nessa noite. Mas no dia 30 estaremos aqui, todos juntos, animados e alegres. E aí você tem o dia 31 na segunda, o dia 1º na terça-feira, e retornaremos aqui na quarta, no dia 2, se Jesus não tiver voltado, porque os sinais da sua vinda estão cada vez mais fortes e mais iminentes. Amém, irmão? Amém. Todo mundo entendeu aí? Amém. Glória a Jesus. Os nossos irmãos de Abu Dhabi, né? Na hora aí a gente vai ter, qual é o horário lá para 6 horas a mais, viu? E combina certinho esse horário, 6 horas por mim, né? Eu, aos irmãos de Abu Dhabi, nós temos que mandar uma mensagem antes, né? Antes, 6 horas antes, hein? 6 horas de meia-noite, são 18 horas aqui, né? 18 horas aqui, meia-noite lá. Então, manda uma mensagem antes para os irmãos de Abu Dhabi, né? Feliz ano novo aí. É isso aí, glória a Deus. Salmo 113, irmãos, que salmo precioso. Esse salmo exalta-nos a louvar ao Senhor, como havia dito, bendizer o nome do Senhor. E esse salmo, ele exalta, coloca o Senhor, no verso 4, numa posição de excelência. Ele diz assim: exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. É interessante como a Bíblia frisa, no Antigo Testamento, o Senhor Deus acima das nações. Porque, se hoje, não é, as nações são o que são, imaginem no passado. As nações, elas se tornavam poderosas pelas suas conquistas, não é, pela sua grandeza. Babilônia, imagine Babilônia, não é? Toda a sua grandeza, tudo aquilo, a sua beleza, e aqueles reis, os poderosos daquela época, eles se achavam tal, e para eles, a glória deles era a sua nação. O que eles tinham para mostrar era a grandeza da sua nação. E o que os salmos revelam é que o Deus que nós servimos, o nosso Senhor, ele está acima das nações. A glória de Deus não se restringe a uma glória humana, a uma glória terrena, a uma glória simplória. Não, irmãos, a glória de Deus está acima de todas as coisas. Imagine uma coisa bem gloriosa aqui nessa terra, uma coisa bem grandiosa nesse mundo. Pois quando a Bíblia diz que exaltado está o Senhor acima, está querendo dizer o seguinte, que todos os reinos deste mundo reunidos, todas as glórias destes reinos reunidas, não são para comparar com a glória que vem do Senhor. É exatamente isso que Paulo vai dizer para nós em Romanos 8:18. Paulo também mostra-nos algo interessante, só que de outra forma. Paulo diz que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Às vezes nos iludimos com a glória da terra, nos iludimos com as coisas deste mundo, e achamos tão belos, tão bonitos, né? Tão prazerosos, e nos prendemos a muitas coisas daqui, porque o brilho nos atrai, nos fascina, a glória, né, chama atenção. Mas o que a Bíblia está revelando é o seguinte, que o teu Deus, o Deus que te salvou, o Deus que te libertou, o Deus fez de você uma nova criatura, o Deus te colocou assentado na sua presença essa noite para adorá-lo em espírito e em verdade. Ele está acima de todas essas glórias. Aleluia. Eu fico imaginando, lá em Mateus capítulo 4, revela um momento em que Jesus Cristo, depois daquele período de jejum e oração, ele é levado ao deserto pelo Espírito para ser provado.
porque Adão foi provado lá no Éden e caiu, e o segundo Adão precisava passar por essa prova também. E aí Paulo vai dizer, na sua carta aos Coríntios, que o primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão venceu. E naquele momento que Jesus está ali, irmãos, às vezes eu leio e fico imaginando coisas. Mas Satanás, ele mostra para o Senhor a glória da terra, a glória dos reinos. Ele tem a ousadia, né, de levar o Senhor, olha, está vendo os reinos deste mundo? Está vendo a glória dos reinos? Tudo isso eu posso te dar. E aí Satanás tentando iludir o Senhor com essa glória terrena, com essa glória humana. Eu posso te dar tudo isso aí, ó. Posso te colocar, você sobre tudo isso aí. Como se Jesus viesse a esse mundo em busca da glória humana. Ele disse, e João registrou no seu evangelho no capítulo 5, quando ele estava discutindo ali com as pessoas, ele falou, olha, eu não recebo a glória humana. Eu não aceito esse tipo de glória. Às vezes as pessoas, né, não entendem isso. Imagina Satanás tentando colocar Jesus diante da glória humana, quando ele já é profetizado nos Salmos, que está acima de todas as nações. Ele é exaltado, sabe? E a sua glória, a Bíblia diz aqui, é sobre os céus. A glória do Senhor é algo precioso, está acima de todas as situações. Então, o que é a glória do mundo para o Senhor? Nada. Mas esse Senhor glorioso, esse Deus majestoso, esse Deus que está acima de todas as situações, o que há de importante e glorioso nesse salmo, é que a Bíblia vai dizer no versículo 6, que ele se curva. Eu estava lendo esse salmo esses dias e meditando, como esse Deus, tão sublime, tão glorioso, tão precioso, acima de todas as coisas, consegue se curvar. E quando a Bíblia diz que ele se curva, irmãos, é porque é um Deus vivo. Porque o mesmo Salmo vai dizer no capítulo 115, que os deuses das nações, eles não se curvam. Porque foram feitos pelos homens. O homem pode fazer o melhor, mais bonito, mais precioso e mais glorioso Deus. Ele pode, um escultor, não é? Na sua habilidade, com o seu dom natural, ele vai esculpir algo ali que aos nossos olhos engrandece, chama a atenção. Mas aquela imagem, aquele Deus ali que foi preparado com tanto esmero, com tanto profissionalismo, com tanta perfeição, ele não se curva. Se você pegar aquela imagem e colocá-la numa inclinação que ele possa, não tem sustentação, ele cai. Nenhum desses deuses que existiam naqueles dias e hoje tem o poder de se curvar assim, ó, manter-se em pé e curvar-se para ver. Quando o salmista está dizendo que ele se curva, ele está dizendo que esse Deus, ele é um Deus maravilhoso, ele é um Deus glorioso, ele não é um Deus estático, preso a uma posição, que não pode se mexer, sabe, que tudo tem que girar em torno dele, porque se ele se mexer, ele cai. Não. A Bíblia, quando revela Deus, através de Jesus, lá em João capítulo 4, fala algo precioso. Quando muita gente tinha a ideia de Deus no Antigo Testamento, não é? Porque Deus se revelou no Antigo Testamento de muitas e de várias maneiras. Conhecemos Deus através dos seus feitos, e cada feito revela um nome específico para ele. Mas quando Jesus veio, disse para aquela samaritana, Deus é Espírito. Deus é Espírito. É um Espírito que se move, é um Espírito que anda no meio da igreja. Foi isso que João viu lá em Apocalipse. João viu aqueles castiçais de ouro e ficou ali observando aquela beleza, aquela grandeza. E a Bíblia diz que ele via um andando no meio dos castiçais. É um Deus que se move, é um Deus que se curva. Quando ele se curva para ver a nossa necessidade, ele se curva para ver o que está acontecendo na terra. Você não está só, você não está largado. Nós não estamos aqui, irmãos, vivendo a própria sorte. Há um Deus que se curva para ver a tua casa, para ver a tua família, para ver a tua situação,
situação. Há um Deus que quando Ele se curva é porque Ele está interessado. Quando Ele se curva é porque Ele está preocupado. Quando Ele se curva é porque Ele quer agir em nosso favor. Aleluia! Ele se curva para ver. Para ver. Isso significa que Ele tem olhos. E os olhos do Senhor são algo poderoso. Quando Ele se revela para João em Apocalipse capítulo 1, João olha e vê na sua grandeza, olha para os pés reluzentes como latão, uma veste branca, um cinto de ouro, e João olha para o seu, subindo mais um pouco, no seu resplendor, na sua glória, ouve a sua voz como de muitas águas, vê as suas mãos poderosas, e quando João contempla o seu cabelo branco como lã, mas João fixa o seu olhar nos olhos do Senhor. E sabe o que a Bíblia diz? João disse e escreveu, os seus olhos são como chamas de fogo. Não é um olho comum, não é um olho normal. É um olho que prescruta, é um olho que sonda, é um olho que vê, é um olho que examina. E é dessa forma que Deus se curva. Quando a Bíblia diz que Ele se curva para ver, irmão, não é simplesmente ver o que eu vejo, ver o que você vê. Às vezes na minha vida, na minha casa, na minha família, numa situação, a minha visão é a visão superficial. Eu vejo o problema de fora, eu vejo a situação aos meus olhos físicos e carnais, mas quando Deus se curva e vê, Ele vê o âmago da situação, Ele vê o X da questão, Ele vai resolver lá onde tem que resolver. Eu fico na superficialidade, Deus não, Deus vai na profundeza. E esse Deus que vê, Ele está te vendo nessa hora. Ele vê a tua necessidade, Ele vê as tuas angústias, Ele vê o que está se passando exatamente agora, em cada vida e em cada coração neste lugar. Às vezes a gente pensa que Deus não vê as coisas. E quando olhamos o Antigo Testamento, começando no Antigo, quantas vezes, não é, Deus viu situações que o homem não viu? Quantas vezes Deus viu e agiu em situações que o homem não podia agir? Esse Deus que se curva, Ele se curva para ver. E quando Ele vê, o prazer de Deus é solucionar. O prazer de Deus é tomar uma posição. E a Bíblia mostra que esse Deus, Ele se curva para ver o que está nos céus e na terra. Isso significa que tudo está sob o seu controle. Nada foge ao controle de Deus. O homem, para olhar o céu, ele criou as lunetas, né? Aqueles sistemas, binóculos, aquelas coisas que, sabe, tentam cada vez aperfeiçoar para ver mais longe. E o que o homem vê? Apenas o que aquela lente lhe permite ver. Ele amplia um pouco a lente, abre um pouco a lente, aí aumenta aquela circunferência ali. Essa é a visão do homem. Quando lê esse salmo, eu fico imaginando a grandeza de Deus, esse Deus poderoso, que vê todas as coisas. Deus não vê como eu vejo, como nós vimos. Você olha para essa flor aqui, ó, nosso olho para aqui, só isso aqui. Isso é o nosso campo visual, é isso aqui, ó. O olho de Deus vê todas as coisas. A Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Ele caminha por toda a terra, por todo o universo, para mostrar para mim, para você, para dizer para mim, para você, que esse Deus se preocupa conosco. Esse Deus faz algo por nós. Se estamos aqui essa noite, irmãos, não foi simplesmente porque merecêssemos, ou porque fôssemos pessoas especiais, mas Deus olhando para mim, para você um dia, Ele nos viu no nosso estado, nos viu na nossa posição. Depois, se você quiser, para você ter o entendimento, você lê Ezequiel 16 em casa, e você vai ver a visão desse Deus, quando ele descreve através do profeta, o nascimento de Israel. É lindo aquilo ali. Tivéssemos tempo aí, nós íamos mostrar isso tudo aí para você. Mas leia depois Ezequiel 16, quando Deus, de uma forma tão especial, Ele fala através do profeta: eu te vi,
falando da nação, quando você ainda era algo informe. Eu te vi ainda no sangue de tua mãe. Eu te vi quando você não era nada. E essa visão de Deus, irmãos, ela é trazida para nós também. Quando Deus nos viu, nós não éramos nada. Quando Deus nos viu, nós não tínhamos beleza alguma, Deus não teria prazer nenhum em nós. Quando Deus te viu, você não estava aqui dentro, você estava lá fora. Você está aqui pela graça. Estamos aqui pela sua misericórdia. Estamos aqui porque Ele nos trouxe. Estamos aqui porque Ele nos conduziu. Ele nos fez chegar até aqui através de Cristo Jesus. Mas quando Ele nos viu, quem éramos nós? Necessitados e carentes da sua graça e da sua misericórdia. E o que Ele fez? Ele nos salvou. De uma forma toda especial e gloriosa, irmãos, nós fomos salvos. Talvez você não se lembre do processo da sua salvação. Já faz um tempo. E às vezes nos esquecemos de uma forma tão especial e gloriosa como o Senhor tem nos salvo. Pela graça de Deus e bondade do Senhor, eu nasci numa igreja evangélica e estou nela até hoje. Mas isso não significa que eu nasci salvo. Isso não significa que eu, já era salvo, só porque andava correndo dentro da igreja, nós nossas crianças aí. Não é? Não. Teve um dia, eu me lembro, adolescente, que o pastor pregou, e ele disse: você precisa tomar uma decisão com Cristo Jesus. E naquele momento eu disse: eu tomo essa decisão de continuar na casa de Deus, servindo a Deus. Fui à frente, oraram por mim, e permaneci por sua graça e misericórdia. Estou aqui debaixo da misericórdia e graça de Deus, simplesmente. Mas muitas vezes, irmãos, eu volto ao passado e me lembro das situações que eu passei como adolescente, como jovem. Depois de casado, trabalhando, sempre trabalhei, comecei a trabalhar, já falei aqui, com 14 anos de idade, eu tenho minha carteira de menor, já assinada lá com 14 anos, lá, a primeira empresa, está lá. Entende? Então, muitas coisas eu passei, e aí muitas vezes eu me lembro daquilo tudo, e eu percebo, eu vejo, de quantas coisas o Senhor me livrou, e me salvou, e me guardou, para que eu pudesse estar aqui hoje. Ele nos sustenta, com sua mão forte, é para isso que Ele se curva, é para isso que Ele olha, prescruta, vê, para nos sustentar, nos levar ao seu propósito. E a Bíblia diz no verso 7, que quando Deus faz isso, quando Deus se curva, quando Deus vê, Ele levanta do pó o pequeno. E aí nós vamos encontrar, vamos entender, melhor dizendo, o que Paulo fala lá em Coríntios, que Deus, Ele tomou as coisas vis e desprezíveis para confundir as coisas sábias, nas coisas entendidas. Deus usou as coisas que não são para confundir as que são. Deus usou as coisas ignorantes para confundir as sábias. O mundo trabalha numa mão, Deus trabalha na contramão do mundo. No reino de Deus, o maior, ele tem que ser o menor. No reino de Deus, aquele que se diz grande, tem que ser o pequeno. O reino de Deus é diferente do reino da terra. E é interessante que Deus poderia muito bem, fazer algo assim. Para que ele vai levantar o pequeno, se ele já pode trabalhar com o grande? Não é assim que nós fazemos no nosso mundo, não é? Por exemplo, uma seleção de pessoas numa empresa, ninguém procura, né, já começa a olhar ali os currículos, não, isso aqui é muito fraco, esse aqui também não serve, esse também não, esse aqui está melhorzinho, mas tem algo melhor aqui, tem um maior, tem um mais capacitado, tem um mais importante, tem um mais grande, tem um mais preparado, enfim, é a seleção natural do mundo. Imagine se Deus nos selecionasse desse jeito.
Quem de nós estaríamos aqui essa noite na sua casa, assentado diante da sua mesa? É por isso que a Bíblia tem razão quando diz que Deus do pó levanta o pequeno. Todos nós estávamos nessa situação, pequenos, diminuídos, sem expressão, mas foi de lá que Deus te levantou, foi de lá que Deus te trouxe. É por isso que o Salmo 103, irmãos, é um salmo precioso. Ele diz: olha, não te esqueça, bendize minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Você já leu esse salmo a partir do verso 3? Ele diz assim: é Ele que perdoa, é Ele que sara, é Ele que redime, é Ele que restaura, é Ele que renova, é Ele que sabe, que trabalha por você. O salmista coloca uma série de situações ali, que ele está glorificando a Deus, porque na verdade estamos aqui essa noite por causa dEle. Foi Ele que te levantou, foi Ele que te tirou de onde você estava, pequeno, sem expressão, teu nome não era nada, e agora onde está o teu nome? Teu nome continua igual, talvez teu nome não seja anotado, talvez teu nome não esteja nas rádios, nas TVs, nos jornais, mas alegre-se, como disse Jesus, porque teu nome está escrito no livro da vida. E quem escreveu esse nome foi Ele. Éramos pequenos, sem expressão, e o Senhor nos tirou de lá. E aí, para concluir, ele diz: do monturo ergue o necessitado. Meu Deus, quantas pessoas já saíram desse monturo? Quantas vidas? Há alguns anos atrás, há muito tempo, talvez já passam aí uns 40 anos de história. Um dia, eu fui convidado aí à Igreja Batista de Pilares, que fica ali um templo grande, não lembro o nome daquela rua, João Ribeiro, né? Avenida João Ribeiro. Tem um templo grande, há muitos anos, fui levado ali, me convidaram a um culto num sábado, e era a ordenação de um pastor, um homem agora bonito, ele era claro e bem aparentado, arrumado, e ele passou por aquela banca examinadora, uma igreja cheia de convidados, e eu estava lá entre eles. E aí perguntaram, ele respondeu com muita propriedade as perguntas, foi aplaudido, e foi consagrado e ungido pastor naquela noite. E o histórico daquele homem, ele era um perdido nas ruas de Manaus. Viveu drogado, largado pela rua, jogado. Morava na rua, na sarjeta. Não sabia mais onde estava sua família, nem ninguém. E aí alguém passou por aquele homem, o viu jogado e largado, e falou do amor de Deus para ele. Já era um jovem, crescido, não era mais um menino, nem um adolescente. E ele aceitou o desafio de permitir esse Deus que se curva, levantá-lo daquele monturo. E levaram para a igreja. E aquele homem se lavou, se barbeou, se arrumou. E ele começou um novo propósito de vida. Foi estudar, foi rever os seus princípios, conceitos, foi incentivado. Esse Deus estava disposto a investir nele, e ele também estava disposto a receber o investimento de Deus, aceitar o propósito de Deus para a sua vida. Fato é, que naquela noite, o histórico dele dizia: hoje, esse homem ordenado a pastor na casa de Deus. Um homem que veio literalmente do monturo. Literalmente do monturo. Deus o levantou, Deus o sustentou, Deus o colocou de pé, e agora até hoje é um servo de Deus na obra de Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que quando o Senhor te levanta, Ele não te levanta e te larga. O versículo 8 diz: Ele te coloca assentado com os príncipes. Sim, com os príncipes do teu povo, do seu povo. Sabe o que o Senhor fez comigo, com você? Ele preparou essa noite, primeiro domingo de dezembro de 2018.
e te colocou assentado com os príncipes. Talvez olhando para o seu lado você diga, mas é apenas uma pessoa, é apenas um irmão, é apenas uma irmã, mas aos olhos de Deus somos príncipes. Aos olhos de Deus aqui estão pessoas especiais. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 diz que o cordeiro foi morto e com seu sangue ele comprou para Deus homens. Quando diz homens, é homens e mulheres da raça humana. Ele comprou para Deus pessoas de toda tribo, de toda língua, de toda raça, de toda nação, e os fez reis e sacerdotes para reinarem com ele nesta terra. Aleluia! Ele te colocou nessa posição especial. Aí o apóstolo Paulo confirma isso em Efésios capítulo 2, versículo 6, dizendo que estávamos mortos lá fora, mas em Cristo Jesus nós fomos ressuscitados. E sabe o que ele fez? Ele não ressuscitou e largou. Ele diz assim, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Irmãos, essa palavra é para te animar, é para te dizer que onde você está, nessa posição que você está, foi Deus que te colocou. Você está aqui não simplesmente porque você quer, porque muita gente deseja estar aqui. Você sair na rua agora e percorrer os bairros, você vai encontrar pessoas dizendo, eu gostaria muito, mas eu não consigo, eu não tenho força, eu não alcanço. Um dia, quem sabe, eu chego lá. E você pode dizer, pela graça de Deus, cheguei aqui. Pela graça de Deus, cheguei aqui. Ele nos fez assentar à mesa com os príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. E que mesa é essa? É a mesa do Senhor. É a melhor mesa. É a mesa mais especial da terra. Daqui a pouco mais, nós estaremos sentados aí à mesa. No dia 24, casa do irmão Edinaldo vai estar cheia. Mesa abençoada. Não é? Quem sabe eu passo lá, né, irmão Edinaldo? Ó, maravilha, hein? Cada um vai preparar a sua mesa. E aquela mesa ali, irmão, por mais bonita, por mais preciosa, por mais que coloquemos elementos sobre ela, daqui a pouco ela passa, ela cessa. É a mesa apenas de uma comemoração, de uma festa, festejando o nascimento de Cristo. Aí comemos, bebemos, brindamos, parabenizamos. Mas quando o Senhor preparou essa mesa, Ele o fez de forma diferente. Ele deixou essa mesa aqui na terra com uma promessa. Ele disse para os seus discípulos, olha, é a primeira e a última vez que eu me assento com vocês nessa mesa. Desde agora em diante, eu não vou mais participar dessa mesa com vocês. Eu não vou estar presente fisicamente com vocês. Mas eu os espero numa mesa lá em cima, onde eu vou beber convosco no reino de meu Pai. Eu vou preparar algo lá em cima. E eu prometo a vocês que virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, e lá terá uma mesa preparada. Jesus disse que virão muitos do Oriente e do Ocidente, para sentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E ele dizia, naquele dia, eu vou beber algo novo convosco, no reino de meu Pai. Irmãos, essa mesa é a mesa da nossa celebração. A ceia do Senhor não pode ser simplesmente um ritual. Nós estamos terminando praticamente a última ceia do ano. Começamos em janeiro, chegamos até aqui pela graça de Deus. Você chegou até aqui, você talvez pensou que não ia chegar fevereiro, que não ia chegar junho, que não ia chegar setembro. Você chegou em dezembro pela graça de Deus. E mais uma vez estamos diante dessa mesa gloriosa. Para quê? É mais um ritual da igreja? Não. É uma celebração da vitória de Deus sobre a nossa vida. Você e eu, que éramos pequenos, vivíamos no monturo da vida.
Hoje você está aqui, daqui a pouco você vai tomar o elemento na mão. Você vai tomar algo que representa o corpo do Senhor. Você vai tomar o cálice que representa o sangue do Senhor. E você acha que isso é pouco para quem estava lá fora, para quem vivia no monturo, para quem não tinha fé, para quem não tinha paz, para quem não tinha esperança, para quem não tinha nada. Hoje você tem tudo para a glória de Deus. Você tem fé, você tem esperança, você tem amor, você tem graça, você tem perdão, reconciliação, você tem o Espírito de Deus habitando na sua vida. Você tem muito mais do que precisávamos e necessitávamos. Deus tem nos dado muito mais da sua graça e da sua misericórdia. Fiquemos de pé na presença de Deus. A mesa está posta. O povo de Deus está presente, conscientes agora da nossa posição em Cristo. E vamos fazer uma grande celebração essa noite. Uma grande celebração para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus.